Desde que Peppa Pig começou a ser transmitido em 2004, os fãs sempre ficaram intrigados com segredos e detalhes curiosos sobre os personagens. E um dos maiores mistérios gira em torno do passado do Vovô Pig. Já parou para pensar se ele era mesmo um marinheiro como ele diz? Ou será que existe uma história secreta que ele não quer contar para a família? Afinal, várias evidências mostram que o Vovô Pig pode ter sido um pirata no passado. Polly. Uma das maiores pistas sobre esse passado é o papagaio Polly. Sim, todos sabem que os papagaios eram os companheiros preferidos dos piratas. Mas por quê? Essas aves eram usadas como assistente nos tempos dos navios piratas. Graças à capacidade de aprender palavras, os papagaios serviam tanto como entretenimento quanto como espiões que alertavam sobre a presença de outros navios. Agora pensa comigo, que sentido faz um simples marinheiro oficial como o Vovô Pig se apresenta ter um papagaio como mascote? Isso não combina nada com o marinheiro, né? Mas encaixa perfeitamente com um pirata. E tem mais. Barba Ruiva, o pirata que todo mundo conhece na série, também carrega um papagaio vermelho. Coincidência? Acho que não. A presença do Polly deixa um símbolo muito claro da pirataria escondida na vida do Vovô Pig. Essa é apenas a primeira evidência em torno desse possível passado sombrio do Vovô Pig que vamos te mostrar agora. Então calça suas botas douradas e vem com a gente descobrir um pouco mais do incrível mundo da Peppa. No episódio Caça ao Tesouro, temos mais uma prova super clara de que o Vovô Pig pode ter levado uma vida de pirataria no passado. Nesse episódio, Peppa e George vão passar o dia na casa dos avós e o Vovô Pig inventa uma brincadeira. Uma caça ao tesouro. Uma atividade divertida, mas com um detalhe suspeito. Afinal, essa brincadeira está diretamente relacionada à cultura dos piratas. Além disso, durante a caçada, o Vovô Pig deixa o George usar um chapéu de capitão pirata. Agora me diz, por que alguém guardaria um chapéu típico de pirata por tanto tempo? Mais uma vez, o comportamento do Vovô Pig é muito mais parecido com o de um ex-pirata do que com o de um simples marinheiro aposentado. Bandeira pirata. E o que dizer do episódio onde Peppa, Suzy, Zoe e Rebecca decidem transformar a casa na árvore em um clube só para meninas? Você deve se lembrar que Richard e George acabam sendo expulsos, mas os meninos não desistem fácil. Para contrabalançar, Dani e Pedro recebem a ajuda do Vovô Pig para construir uma fortaleza só para eles. E é aí que entra o detalhe mais suspeito de todos. O Vovô Pig diz que todo castelo precisa de uma bandeira. Sabe qual bandeira ele coloca? Uma Jolly Roger, a bandeira pirata clássica com fundo preto e caveira branca. E não é qualquer bandeira, é simplesmente o símbolo mais conhecido da pirataria em todo o mundo. Agora pergunto, um marinheiro respeitável teria esse tipo de atitude? Ou isso é coisa de quem tem uma história cheia de segredos no mar? A produção de Peppa Pig não coloca nada à toa no desenho, e cada pista sobre o Vovô Pig parece sugerir que ele realmente pode ter sido um pirata no passado. Quer saber mais sobre esse mistério? Segura o chapéu, prepara a pipoca e vamos que vamos, porque esse vídeo está só começando. E se você, assim como a gente, acredita realmente que é possível que a Peppa seja descendente de piratas, graças ao seu avô, comenta aqui embaixo pirata. Piratas. Ao longo desses 20 anos que acompanhamos as aventuras da Peppa, sua família e seus amigos, uma coisa que está bem clara: a presença constante de piratas no universo da série. Você pode não ter percebido antes, mas se olhar com atenção, vai notar que o desenho da porquinha rosa está recheado de elementos relacionados à pirataria. O exemplo mais marcante é o Barba Ruiva, um pirata caçador de tesouros que também é um dos poucos personagens humanos que aparecem no desenho. Porém, não é só ele. Peppa e as crianças fazem diversas brincadeiras temáticas, como brincar de piratas, desenhar mapas e até organizar eventos inteiros inspirados na vida de pirata, como o Festival da Cidade. Só isso já seria o suficiente para chamar a atenção. E você sabia que existem várias referências ao Barba Ruiva espalhadas pelos cenários do desenho? Elas aparecem em folders, cartazes e até brinquedos. Mas tem mais. A grande quantidade de pistas espalhadas pelo desenho indica que o Vovô Pig pode ter um passado secreto muito mais sombrio do que imaginamos. Ele provavelmente foi um pirata dos 7 mares no passado, mas agora, como um avô aposentado, deixou sua vida de aventuras e saques para cultivar hortas com a Vovó Pig. Sério, é bom a polícia investigar esse mistério, porque pode ser que o Vovô Pig seja um pirata reformado que causou muito caos nos 7 mares. O sótão. Existe um episódio em Peppa Pig que entrega 2 pistas gigantescas sobre o passado pirata do Vovô Pig. Neste episódio, Peppa e George vão ajudar os avós a arrumar o sótão da casa. Já no momento em que a porta da casa se abre, um detalhe assustador surge: uma foto de um barco de madeira à vela pendurada na parede. Sabe o que isso significa? Esse barco é claramente o barco pirata que o Vovô Pig comandava quando era jovem. É a primeira coisa que aparece na entrada da casa, como se fosse um lembrete constante do seu passado. Quando eles finalmente chegam ao sótão, o Vovô Pig mostra algumas garrafas de vidro que contêm miniaturas de barcos idênticos ao barco da foto. Parece só uma coleção inofensiva? Nem tanto. Só piratas de verdade guardam lembranças assim. E para provar isso, olha esse exemplo do Piratas do Caribe. Lembra do Jack Sparrow com um barco dentro de uma garrafa? Pois é, só piratas usam esse truque. Faz todo sentido que o Vovô Pig tenha algo a esconder, já que ele insiste em manter essas lembranças trancadas no sótão. Se ele não fosse um pirata, não precisaria ter um barco tão ícone na sua coleção.
Referências. Em Peppa Pig, as referências ao mar e à vida de piratas estão por todos os lados. Praticamente todas as famílias do desenho têm barcos. Você já percebeu isso? Tanto o Papai Cão, o Vovô Coelho e até o Vovô Pig têm barcos à disposição, o que indica que eles passaram muito tempo no mar. Mas tem algo estranho. Não há um único membro da Marinha Real ali. Se houvesse uma presença da Marinha, o pirata Barba Ruiva nunca conseguiria circular livremente pela cidade, nem navegaria sem ser parado. Isso só reforça a ideia de que os personagens de Peppa Pig não têm medo de piratas e até brincam com o tema. O Vovô Cão, por exemplo, organizou uma festa pirata para o Danny. Até as crianças brincaram de enterrar tesouros. Isso não faz sentido em um mundo com marinheiros de verdade, já que eles não permitiriam uma brincadeira dessas, pois os piratas causaram muita dor em alto mar. Então, como o Vovô Pig pode ter tantas pistas escondidas que o ligam à vida pirata? De duas, uma. Ou ele foi um marinheiro rebelde, ou o Vovô Pig realmente foi um pirata malvado e perigoso no passado. Não dá para negar. As evidências estão espalhadas por toda a série. Se você ainda tem dúvidas, pense bem. Um vovô que tem tantas coincidências ligadas à pirataria merece uma investigação mais profunda. Agora uma dica. Se você quiser ficar por dentro do mundo da Peppa, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Outros piratas. Se você acha que o Vovô Pig é o único pirata dessa história, pode estar muito enganado. Existe uma forte teoria de que o mundo da Peppa tem mais piratas escondidos e os dois principais suspeitos são o Vovô Cão e o Vovô Coelho. E nós não estamos falando do Barba Ruiva aqui. Primeiro, é importante olhar para o relacionamento do Vovô Pig com o Vovô Cão. Esses dois são amigos de longa data. E se lembram do episódio em que o barco do Vovô Pig afunda? Pois bem, quando isso acontece, o Vovô Cão usa a expressão "Aoi" para cumprimentar o capitão. Para quem não sabe, "Aoi" é uma saudação típica entre piratas, usada para cumprimentar outros companheiros do mar. É como um código secreto que apenas os piratas de verdade conhecem. Isso é uma pista muito sutil, mas incrivelmente reveladora. Você acha coincidência? Eu já não tenho mais dúvidas. Vovô Coelho. Quanto ao Vovô Coelho, não podemos deixar passar despercebido o uniforme dele. O que está estampado lá? O mesmo símbolo do Vovô Pig. Sim, uma âncora de navio. Isso sugere fortemente que os dois fizeram parte da mesma tripulação pirata no passado. E tem mais. Durante o episódio da enchente, o Vovô Coelho também usa a mesma expressão "Aoi" quando vê o Vovô Pig. O detalhe curioso é que, quando o Vovô Coelho começa a mencionar algumas histórias antigas, o Vovô Pig rapidamente muda de assunto. Parece que tem coisa aí que ele não quer que a gente saiba. Agora vem a cereja do bolo. O Vovô Cão. Você já percebeu o chapéu dele? O chapéu parece o de um oficial da marinha, mas se você conhece a história do pai do Danny, sabe que ele caçava monstros marinhos. Uma aventura digna de um verdadeiro pirata, não acha? E olha só, no topo da casa do Danny, adivinha o que tem? Isso mesmo, mais uma bandeira pirata. Parece que o Vovô Cão, assim como o Vovô Pig e o Vovô Coelho, estão escondendo segredos do passado. E aqui vai a teoria final. Todos eles foram piratas e agora estão aposentados, vivendo tranquilamente no interior da Inglaterra depois de já terem encontrado os seus tesouros. Talvez seja por isso que o Barba Ruiva não sai da cidade. Ele deve estar desesperado à procura do tesouro perdido do Vovô Pig. Uma história dessas tem que ser verdadeira, não acha? Dilúvio. Se você não acredita em tudo isso ainda, espera até ver o que o Vovô Pig aprontou durante uma das maiores chuvas que já atingiram a cidade. Sério, isso vai fazer você mudar de ideia. Durante a enchente que alagou tudo, as pessoas precisaram de ajuda para atravessar as ruas cobertas de água. E quem apareceu como um verdadeiro herói com seu barco? Ele mesmo, o Vovô Pig. Mas tem um detalhe que chama muita atenção. A bandeira no mastro do barco dele. Uma Jolly Roger, a clássica bandeira pirata. E o que isso tem de legal? Pois é, segundo as leis da marinha, é considerado um crime navegar com uma bandeira pirata. E o Vovô Pig sabia muito bem disso, mas parece que ele não estava nem aí. Em meio ao caos da enchente, ele simplesmente decidiu navegar com sua bandeira pirata balançando orgulhosamente. Se você ainda duvida, aqui vai mais uma prova. A Polly, o papagaio, estava ali com ele. Como nós sabemos, os papagaios eram animais tipicamente usados por piratas, o que só reforça a teoria. E tem mais. Essa não é a primeira vez que a bandeira aparece. Quando o Papai Pig pega o barco emprestado para navegar com a Peppa e o George, a mesma bandeira pirata está lá, decorando o mastro. Parece que o Vovô Pig quer que todo mundo saiba que ele é um pirata, ou talvez ele simplesmente não consiga mais esconder isso. Será que ele está se escondendo das autoridades? Ou quem sabe ele já aceitou seu passado e não se importa mais em manter segredo? Seja como for, se você precisava de uma prova definitiva de que o Vovô Pig é um pirata, agora não resta mais dúvidas. Independente se eles são ou não piratas, uma coisa é certa. Essas teorias deixam a série da Peppa muito mais divertida e cheia de mistérios. E é exatamente por isso que ela faz tanto sucesso. O que também é importante, ter você aqui com a gente. Nós já separamos mais 2 vídeos para você assistir. Nos vemos no próximo vídeo.